E aí, pessoal, beleza? Aqui é Wagner Santos e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer a integração de uma pequena aplicação feita em Visual Basic com a impressora Bematec MP2500TH. Essa daqui é uma impressora de cupom não fiscal, tá? Ela permite a impressão de texto, gráficos, código de barras e QR Code. É uma impressora muito útil e muito utilizada no mercado. Eu vou fazer uma demonstração aqui do uso dessa aplicaçãozinha. Eu aqui já fiz o lançamento de alguns nomes, vou mandar imprimir. E conforme vocês estão vendo aqui, ó, todo o conteúdo do Listbox foi colocado no papel. Umas informações básicas aqui que a gente precisa saber. Esse papel aqui, com esse papel aqui, você consegue imprimir por linha até 48 caracteres, utilizando a fonte normal. Se for uma fonte condensada, você consegue imprimir até 64. Tá? Essa impressora ela possui um SDK, é um kit de desenvolvimento de alto nível, né? Os comandos são em português e podem ser utilizados em várias linguagens. Então ela permite a integração dessa impressora aqui com vários tipos de linguagem, como Visual Basic, C Sharp, C, C++, Delphi, entre outras linguagens. Então agora eu vou estar demonstrando aqui para vocês, dentro do Visual Basic, como a gente vai fazer esse programa. Então eu vou finalizar aqui, vou criar aqui uma aplicação nova, Windows Form Application, e vamos lá. Vou começando aqui, ó, vou pegar um Group Box, vou colocar aqui, ó, contato, vou pegar um label, nome, uma caixa de texto. Eu vou aumentar a fonte de todos os componentes aqui, ó. Basta eu clicar no formulário. A gente vem aqui em fonte, eu vou aumentar um pouquinho. Então a gente tem aqui, ó, nome, telefone, vou colocar um botãozinho aqui, ó, para adicionar. Então tá aqui, a gente já fez a entrada básica dos dados. Quando a gente apertar aqui adicionar, a gente vai e adiciona esse conteúdo dentro de um list box. Coloquei aqui o list box. Eu vou mudar a cor desse list box aqui. Colocar amarelinho, só para lembrar o papel, né? A bobina da impressora. Colocar aqui um botãozinho de imprimir. E um botãozinho aqui de sair. Vou mudar o título. Vou botar
agenda de contatos. E vou colocar esse formulário centralizado. Start Position. Então já está aqui. Agora vamos fazer a mudança dos nomes. Começando pelo formulário. Aqui vai ser FRM principal. Aqui vou chamar de TXT nome. TXT tel. BTN add. Eu só estou usando, gente, 3 letras, tá? Para funcionalidade. BTN imp, de imprimir. BTN sai, de sair. LST, vou chamar isso aqui de LST cup, de cupom. Um detalhe importante aqui é o seguinte, esse listbox aqui, ele tem que ter a largura equivalente à largura do papel que a gente vai estar colocando lá na impressora. Mas como assim? Como é que eu vou verificar isso? Como eu falei, a impressora, ela impressão normal, utilizando uma fonte normal, você pode imprimir até 48 caracteres. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou vir aqui na propriedade itens do listbox e vou colocar aqui 48 caracteres na horizontal. Então, vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Copiei 20, 30, 40, 50. 50 menos 2, 48. Então, aqui eu tenho 48 caracteres na horizontal. Outro detalhe é o seguinte, eu tenho que modificar a fonte do listbox. Essa fonte que está sendo utilizada aqui, ela tem uma diferença de tamanho entre os caracteres. Então, por exemplo, a letra I ela é menor em largura do que a letra H, né? Assim como é diferente da letra L. E para ficar certinho, a gente precisa de uma fonte que a gente chama de monoespaçada. É uma fonte que ela tem a mesma largura em todos os caracteres. Não interessa se é a letra I ou a letra M, ambas terão a mesma largura. A fonte que eu vou utilizar aqui é a fonte Courier New. Então essa fonte aqui ela mantém a mesma largura para todos os caracteres. Então vou reduzir o tamanho agora aqui do listbox. Agora ele está realmente na largura do cupom. Isso eu utilizando a fonte normal. Vou retornar lá a propriedade itens e vou remover. Pronto, tá aí. Agora vamos fazer o seguinte. Quando a gente apertar aqui o botão adicionar, a gente vai jogar o conteúdo aqui dessas caixas para dentro do listbox. Então, clicar 2 vezes, acessei aqui o evento clique do botão adicionar e a gente vai fazer o seguinte, lstcup.itens.add, eu vou estar adicionando e eu vou adicionar aqui o nome e o telefone. Então, vou colocar string.format. Vou colocar aqui, chave de 0, espaço, chave de 1. E fora da aspa, eu vou colocar aqui, txt nome.text, vírgula, txt telefone.text. Vamos ver lá como ficou. Vou executar. Vou colocar aqui, Wagner, um telefone aqui qualquer, adicionei. Agora, se eu colocar aqui, Wagner Santos e adicionar, repara que o telefone aqui, ele ficou mais para a esquerda e esse aqui ficou mais para a direita por conta da largura aqui do nome.
Então, assim, isso termina ficando feio, né? Vai ficar uma listagem desengonçada. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai estabelecer uma largura, tanto para o nome quanto para o telefone. Como é que a gente vai fazer isso? Aqui mesmo, né, onde eu coloquei aqui ó, a chave de 0 para acessar o primeiro elemento depois da vírgula e o 1 para acessar o segundo elemento, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou colocar aqui ó, vírgula e aqui eu vou definir uma largura. Vamos supor 35 o nome e aqui para o telefone eu vou colocar aqui, ó, vamos supor 10. Vou mandar executar. Vamos ver como ficou. Ó. Vou colocar aqui, ó, Wagner. Opa. Ó, botei Wagner Santos. Aqui um telefone qualquer. Olha como ficou. Agora, se eu botar aqui um nome menor. Ó, ele está alinhando certinho. Né? O que é que eu fiz aqui? Ó? Quando eu coloquei 35, eu defini uma largura. Né? Ele vai pegar a quantidade de caracteres do item que eu estou querendo adicionar, né? E vai diminuir dessa quantidade aqui, ó. Então, o que sobrar, ele vai converter em espaço. Sendo que ele está colocando aqui os espaços à minha esquerda. Né? Então, ficou um alinhamento um tanto estranho. Né? O ideal seria que ele jogasse os espaços à direita do nome. Para fazer isso é muito simples. É só vir aqui, ó, onde você definiu a quantidade de caracteres que você gostaria que tivesse, você colocar o sinal de menos. Então, isso vai fazer com que ele alinhe agora os espaços, né, à direita. Então, ó, adicionei, ele somou aqui ó, o que faltou para 35 em espaços. Se eu colocar aqui um nome maior, olha lá, ó, ele continua certinho. Tá? Então, aqui ó, já está ficando bacana. Vamos definir aqui um cabeçalhozinho. Ó, copiei, colei. E aqui eu vou fazer o seguinte. Aqui eu vou colocar ó, nome. E aqui eu vou colocar telefone. Vamos ver como vai ficar. Ó, Wagner. Um telefone aqui qualquer. Adicionar. Ó lá, ficou bacana. O único problema tá agora. Ó. Se eu mandar adicionar novamente, ele vai adicionar esse cabeçalho também. E ele deve fazer a impressão desse cabeçalhozinho apenas uma vez. Então, como é que a gente vai fazer isso daqui? Ó? A gente vai fazer um pequeno teste. Eu vou testar se o lstcup.itens.count for igual a 0, isso é, se não tiver nenhum item no listbox, então ele vai imprimir o cabeçalho. Vamos fazer um teste. Escrever aqui qualquer coisa. Ó, adicionar, imprimiu. Se eu mandar adicionar de novo, agora ele não adiciona mais o cabeçalho. Aí a gente pode aqui, ó, colocar mais alguns recursos. Eu vou colocar aqui uma sequência de caracteres. Vou colocar aqui, ó, new string. Vou colocar aqui alguns sinais de igual, vou colocar aqui, ó, 48 sinais de menos. E aqui eu vou escrever agenda de contatos. Vamos ver como ficou. Wagner. Ó, agenda de contatos. Você vai adicionando, eles vão ficando aqui alinhados, um embaixo do outro. Então, beleza. Nessa etapa aqui a gente terminou. Eu poderia mandar limpar essas caixas de texto aqui. Pode fazer isso aqui rapidinho. Ó. txt nome.clear, txt telefone.clear.
e testnome.focus. Isso vai fazer com que quando você adicione, ele já limpe e já posicione o cursor lá na caixa de texto para a pessoa poder digitar outro nome. Então a gente já montou aqui, falta fazer agora o imprimir e o sair. Vamos fazer logo o sair. Sair você vai colocar aqui me.close e já está pronto. Então o que é que a gente precisa agora para poder conectar com a impressora? A gente vai precisar daquele kitzinho de desenvolvimento que eu falei, né? Que é o manualzinho dela. O manual aqui ele tem as explicações das funções de alto nível que estão dentro da biblioteca e da biblioteca, né? Essa biblioteca aqui, ó, a MP 2032, que é a DLL que contém todas as funções disponíveis para poder fazer a comunicação com essa impressora. Então a gente precisa dessa DLL aqui para poder fazer a comunicação do Visual Basic ou de qualquer outra linguagem com essa impressora. Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai copiar, né? Eu vou copiar a DLL real da impressora. Eu vou copiar essa pasta inteira, tá? E eu vou jogar ela dentro da pasta debug desse projeto aqui, ó. Eu vou salvar ele. Colocar ele aqui, ó, na área de trabalho. Salvar com o nome de exemplo 01. Aqui a pastinha está aqui em cima. Ó, pasta bin, debug. E aqui eu vou colar essa pastinha DLL real. Tá? Por que esse nome DLL real? Porque essa DLL aqui, tá? É a DLL do SDK, né? Do kit de desenvolvimento. Tá? Realmente é ela que a gente vai estar utilizando. Então o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou soltar ela junto com o executável. Então quando o meu executável for carregado e eu mandar ele procurar essa DLL, ele já vai achar ela aqui, ó, na raiz do diretório dela, da minha aplicação. Então vamos dar uma olhada aqui no manual para a gente poder entender. O modelo da nossa é essa daqui, o MP2500TH. Aí aqui tem uma pequena apresentaçãozinha, ó. Ele comenta aqui, ó, em resumo, né? Ele pede para jogar aquela DLL que a gente copiou lá para dentro da pasta System, né? Sendo que eu não vou jogar, a gente jogou ela já dentro da pasta junto com o nosso executável, então não precisa fazer isso. Agora a gente vai vir aqui, ó, em declaração, e a gente vai estar pegando aqui todas as declarações das funções. Então vou vir aqui, ó, selecionar tudo, copiar. E vou vir aqui para o meu projeto e vou adicionar um módulo. Então vou vir aqui, ó, Project, add new item, e vou adicionar um módulo. Por que eu vou adicionar um módulo? Para não misturar essas declarações aqui com as declarações de programação que eu estou fazendo lá no formulário. Ó, aqui eu vou comentar essa linha. E tá aí, ó. Essas aqui são as funções que estão dentro daquela biblioteca. Então a gente vai fazer uso de algumas delas, tá? Neste exemplo. Então, vim para cá. Uma coisa aqui que eu estava pensando. Quando a gente executar, né, se por acaso a impressora estiver desconectada, né, seria interessante deixar esse botão aqui bloqueado. E só desbloquear ele, né, se a impressora estiver conectada. Então, eu vou vir aqui, ó, selecionei o botão, vou vir aqui em Enable e vou colocar False. Então, ele vai executar, esse botão vem bloqueado, você não consegue imprimir, né? E a gente vai desbloquear ele, né, quando realizar a conexão. Então, vamos lá, vamos dar uma olhada lá no manual.
Aí eu tenho aqui, ó, funções. Aí ele tem aqui, ó, uma descrição de cada função. Aí a gente tem aqui, ó, uma função chamada inicia porta, né? E diz aqui, ó, essa função tem como objetivo abrir a porta de comunicação onde a impressora está conectada. Aí diz aqui que você tem que passar a porta aonde essa impressora se encontra, né, como parâmetro. Aí aqui ele dá um exemplo, ó, você cria uma variável, né, chama essa função, passa a porta que ela se encontra, né, e você pode ter aqui, ó, fazer um teste depois com relação ao retorno dessa função. Aqui ele diz o seguinte, ó, o retorno dessa função é dado por um valor inteiro, então essa variável tem que ser inteira. Né? Aí diz aqui, ó, se for menor ou igual a zero, tem problemas. Agora, se for igual a 1, né, a porta foi iniciada aí numa boa. Então, é isso que a gente vai fazer aqui, ó. Ó, eu vim aqui direto no load do formulário, né? Eu cliquei aqui, ó, 2 vezes no formulário. Estou no load. Eu vou criar aqui uma variável. Eu vou chamar essa variável aqui de erro. Uma variável inteira, como ele está dizendo lá no manual. E aqui eu vou fazer o seguinte, erro recebe inicia porta. Aí eu tenho que colocar aqui a porta que ele está instalado, essa impressora. Isso a gente vai descobrir agora. Eu vou apertar aqui, ó, nem vou apertar nada, eu vou chegar aqui e vou botar assim, ó, gerenciador de dispositivos. Já até abriu aqui, ó. A gente vai vir aqui, ó, importa, aí eu tenho aqui, ó, Bematec Virtual Serial com 5. Tá? Então a nossa impressora, tá? Ela está conectada na porta com 5. Então eu vou vir aqui, ó, com 5. Aí lá no manual ele estava dizendo, né, que se o erro for igual a 1, tá tudo bem. Se não, ocorreu algum erro. Então eu vou botar aqui, ó, MSG Box, vou colocar assim, ó, erro ao iniciar a porta. Vou colocar aqui, atenção. Então, erro ao iniciar a porta. Agora, se for igual a 1, o que a gente vai fazer? Vamos chamar a próxima função. A próxima função que a gente vai utilizar aqui, ó, é configura modelo de impressora. Aí diz aqui, ó, essa função é utilizada para configurar o modelo de impressora não fiscal em uso. Tá? Aí aqui você passa como um parâmetro um valor inteiro, né, que vai de 0 a 7. Aí a gente tem que encontrar o nosso modelo aqui, ó, que é o MP 2500TH. Uma curiosidade, se você olhar aqui na lista, você não vai encontrar o modelo dessa impressora, né? E se você observar a sequência aqui, ó, ela pula do 5 para o 7. Então, o nosso modelo, na verdade, é o modelo 6 que eles esqueceram de colocar aqui no manual. Então, a gente vai vir aqui, ó, configura modelo de impressora e o número dela aqui é 6. Então, a gente vai fazer o teste de novo, né? Se erro for igual a 1, então não ocorreu nenhum erro. Se não, a gente vai jogar aqui a mensagem. Vamos jogar aqui uma mensagem, ó, erro ao configurar impressora. Então tá aqui, erro ao configurar impressora. E se deu tudo ok? Se deu tudo ok, a gente vai desbloquear aquele botãozinho, né, que é o btn imp.enable recebe true. Vamos fazer um teste aqui, ó. Vou executar. Ó, repara aqui, ó, que o botão, ó, está desbloqueado. A gente tinha bloqueado ele, né? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou desligar a impressora e vou executar aqui
o programa novamente. Ó, erro ao iniciar a porta. Então, ó, erro ao iniciar a porta e ele já vem aqui, ó, bloqueado. Tá? Então, aqui, ó, eu vou fechar o programa e vou ligar a impressora novamente. Ligamos a impressora. Agora a gente vai fazer agora a parte de impressão. Então vou aqui, ó, no botão imprimir. E o que que a gente vai fazer aqui? A gente precisa fazer percorrer, né, todo o list box pegando esse conteúdo e enviando para a impressora. Então eu vou fazer o seguinte, vou criar uma variável aqui e ela vai fazer uma iteração. Ela vai ser inteira. E eu vou fazer aqui um laço, né? Eu vou começar aqui, ó, de 0 até a quantidade de itens que tem no list box. Então vou colocar aqui, ó, lstcup.itens.count -1. Por que -1? Porque o list box começa a contagem do 0. Se o count ali ele me disser que tem 3 itens, na verdade ele vai só até 2, né? 0, 1, 2. O 3, tá? Na verdade não existe. Então a gente fez aqui, ó, uma estrutura de repetição. Agora eu vou pegar cada item que está dentro do list box. Para isso eu vou criar uma variávelzinha aqui chamada item. Eu vou colocar aqui, ó, item vai receber o lstcup.itens da posição de i. Então ele vai pegar o item do list box e vai jogar nessa variávelzinha, tá? Só um detalhe, essa impressora aqui, o comando que a gente vai utilizar para poder enviar o conteúdo, tá, do list box para ela, tá, é o comando formata tx. E o que acontece? Quando você manda imprimir, utilizando esse comando, ele imprime e vai imprimindo o conteúdo um ao lado do outro, né? Ele não faz quebra de linha, então a gente vai ter que forçar essa quebra, porque senão a impressão vai sair errada. Aqui, ó, no manual, que ele vem dizendo, essa função tem como objetivo enviar o texto para a impressora com formatações informadas com parâmetro. Então aqui é o modo de usar, ó, eu tenho que passar primeiro o texto que eu quero imprimir e o tipo da letra. O tipo da letra pode ser isso aqui, ó, um comprimido, que é aquele que eu falei para vocês, que dá para imprimir até 64 caracteres, 2 normal e 3 elite. Aí ele tem aqui, ó, itálico. Se você disser que quer itálico, você vai colocar 1. Se você não quiser, você desativa com 0. A mesma coisa vai acontecer com sublinhado, expandido e enfatizado. Então, é isso que a gente vai fazer aqui, ó. Eu vou chegar aqui, vou chamar, ó, formata tx. Primeiro parâmetro aqui é o item que você quer adicionar, né, que você vai enviar para a impressora. Aqui vem o tipo da letra, eu vou usar a letra normal, que é 2. É 2 mesmo? Deixa eu olhar o manual. É 2 mesmo, 2. Eu não quero aqui, ó, itálico, eu vou botar 0. Eu não quero sublinhado, eu não quero expandido e eu não quero enfatizado. Tá? Aqui nos parâmetros ele vai dando a colinha, ó. Ó, tá vendo? Itálico, sublinhado, expandido e enfatizado. Então, se eu deixar nesse formato aqui, ó, ele vai imprimir um ao lado do outro. Então, a gente vai ter que fazer uma jogada aqui, ó. Eu vou criar uma variável chamada QL, que vai ser quebra de linha. Essa variável vai ser do tipo string. E nela eu vou jogar aqui, ó, um caractere que representa a quebra de linha, né, que é o caractere 13, né, o carry return. Sendo que eu vou mandar junto com ele outro caractere, que seria o caractere 10, né, o line feed. Né? Ambos esses caracteres aqui, ó, eles são utilizados para poder fazer a quebra de linha.
Como a gente não sabe qual sistema a gente vai estar utilizando, então a gente envia os dois logo, né? Ambos, na verdade, fazem a quebra de linha. Então, já que a gente criou aqui, ó, essa variável, eu vou chegar aqui, ó, e vou concatenar, né? Vou juntar com o conteúdo lá do listbox. Então, vou botar aqui, ó, QL. Então, isso vai fazer com que o conteúdo, né, seja impresso sempre uma nova linha, né? Ele vai imprimir e vai quebrar a linha. Imprimiu e quebrou a linha. Então, tá pronto essa parte aqui. Agora a gente vai acionar a guilhotina, você vai cortar o papel. A gente vai procurar aqui a função que faz isso, ó. Aqui, ó, aciona a guilhotina. Esta função aciona a guilhotina cortando o papel em modo parcial ou total. Você passa um número inteiro como parâmetro. Então, eu posso passar aqui, ó, 0 para corte parcial ou 1 para corte total. É o que a gente vai estar utilizando, 1 para corte total. Então, ó, fora do laço, eu vou chamar aqui, ó, aciona guilhotina e vou passar aqui para ele 1, né, que é o corte total. É para não ficar muito próximo do último item que vai ser impresso na notinha, né, no cupom, eu vou quebrar duas linhas aqui, ó. Vou chegar aqui, ó, botar QL, QL. Então, antes de cortar o papel, eu vou quebrar a linha duas vezes. E por último, né, a parte de impressão aqui já está pronta. E por último, aqui no sair, a gente tem que fechar essa conexão. A gente não pode deixar a conexão aberta. A gente iniciou ela, né, com aquela função inicia a porta. Agora a gente vai fechar a porta, né? Vamos procurar essa função aqui, ó. Tá aqui, ó. Essa função tem como objetivo fechar a porta de comunicação, liberando ela para outras atividades. Então aqui, ó, antes de dar um close, a gente vai colocar aqui, ó, fecha a porta. Então, beleza, ó, fechamos a porta. Agora a gente vai testar, ó. Vou mandar aqui executar. Vou cadastrar aqui alguns nomes, ó. Ó, Pedro 21 7865 0098. Adicionei Tiago da Silva, telefone 83 7765 0098. Vou botar aqui, ó, Ivone Chagas Camargo 11 7899 6544. Adicionei. Agora a gente vai imprimir. Ó, tranquilo. O conteúdo do listbox foi enviado. Sucesso, tá vendo? Então, gente, é isso aí. Eu espero que esse vídeo aí tenha ajudado vocês, tá? Mostrando aí como fazer a conexão do Visual Basic com essa impressora, tá? Eu pediria a vocês aí, se gostaram do vídeo, dar aquela curtida, né? Se vocês puderem compartilhar aí também para poder ajudar, de repente, outras pessoas que estão querendo fazer esse tipo de conexão. E se você não é inscrito no canal, se inscreva aí, para o nosso canal poder crescer mais e mais. Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Até o próximo vídeo e fiquem com Deus.